Olá, eu sou o pastor Dilvão Oliveira, da Igreja Presbiteriana em Chácara Brasil, e eu estou no canal Fácil Teologia. O quadro Há um Significado nesse Texto? E o texto de hoje é o texto de Mateus, capítulo 18, dos versos 15 ao 20 especificamente. Vou trabalhar mais o verso 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto ele virou quase que um ditado popular. Muitas vezes se fala desse texto apenas para lembrar as pessoas que se 2 pessoas ou 3 pessoas estiverem em uma reunião de oração, ali o Senhor estará presente. Então essa é basicamente a exegese universal desse versículo. Esse texto ele é muito importante. Nós precisamos compreender o contexto dele para poder saber se realmente é isso que o texto diz. O texto de Mateus capítulo 18, 15, ele é muito importante para entendermos toda a questão. O texto diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O contexto do capítulo 18 é de humildade do crente. Jesus estava, no capítulo 18, verso 1, segurando uma criança, um bebê no colo, e ele faz uma ilustração. Ele está ensinando humildade para o cristão. E ele disse que todos, para entrar no reino, têm que ser como crianças. Chegamos ao reino humildes, dependentes, sem realizações, sem conquistas próprias. Uma vez que nós estamos no reino, nós permaneceremos no reino como crianças. E então precisaremos ser cuidados como crianças, precisaremos ser protegidos como crianças, precisaremos ser respeitados como crianças. Todo esse ensino está nos primeiros capítulos ou nos primeiros versículos desse texto. Isso leva Jesus a ensinar que nós precisamos ser disciplinados como crianças. Eu creio que a maior tristeza que tenho a respeito do estado da igreja hoje é simplesmente essa falta de santidade, de acomodação que a igreja tem na tentativa de ganhar todas as pessoas, então se acomoda aos não crentes. Ainda que as pessoas começassem a cair mortas em frente ao púlpito no momento das ofertas e dos dízimos, como em Atos 5, ainda que isso acontecesse, Deus iria acrescentar aqueles que Ele quer acrescentar à sua igreja. A ilusão que nós temos é que a nossa esperteza, a nossa habilidade é que vai fazer a igreja crescer, ou sermos agradáveis com as nossas palavras às pessoas para que a igreja cresça. Deixa eu dizer uma coisa, não há tribunal mais elevado na terra do que a igreja. O Novo Testamento ensina que uma igreja local, uma assembleia de crentes que foram chamados para fora, chamados para a salvação eficaz, constituem um corpo de pessoas que são responsáveis, veja, por buscar a sua própria santidade. E então, o que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto? O verso 15 diz: esse é o plano, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Que pecado é esse? Em que grau? Jesus não nos diz que pecado, não diz que grau de pecado, mas ele simplesmente diz: fulano pecou contra ti. E ele diz assim: se fulano pecou contra ti, não espere ele vir pedir perdão. Ele diz: vai até ele, vai arguí-lo, você deve falar com ele em particular. O verso 15 diz: se ele te ouvir, ou seja, se ele reagir favoravelmente, se ele entender que ele fez uma ação pecaminosa contra você, se ele se arrepender de suas ações e se ele quiser abandoná-las, esta é a resposta que nós esperamos. Por isso que Jesus diz: ganhaste o teu irmão. Entende? Então, o propósito aqui é ganhar o irmão, é a salvação do nosso irmão. Algumas pessoas têm a ideia que disciplina eclesiástica é lançar fora as pessoas da igreja. Isso não é verdade. O objetivo da disciplina é ganhar o irmão. E quando ganhamos o irmão, nós seremos então mais ricos do que qualquer outra coisa. Que pensamento maravilhoso, ganhar o irmão, possuí-lo para a igreja, para a comunhão dos irmãos, para o empreendimento do evangelho, para o programa dos céus. A ideia por trás de tratar o pecado não é a de excluir pessoas da igreja, mas é de restaurá-las, porque eles têm valor. E então no verso 16 o Senhor diz assim: por que então, qual é o propósito, o princípio, o verso 16, se porém não te ouvir,
toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três pessoas toda palavra se estabeleça. Isso nos leva ao Antigo Testamento, Deuteronômio, no qual Deus estabelece o padrão para que acusações pudessem ser provadas, deveria ter duas ou três testemunhas. Então, se ao ser confrontado por você, o crente que peca não responde, então pegue dois irmãos, vai até ele, confronte-o novamente para assegurar-se de que toda a informação está correta. Duas testemunhas estarão lá, duas ou três, irão confirmar o que você está falando. E então você faz isso coletivamente na esperança de que ele ouça você. Porque se ele ouvir você se arrepender, ganhaste o teu irmão. E então vem o verso 17. Se ele não os atender, dize à igreja. Então, quando você diz para a igreja, os membros da igreja vão ficar sabendo que você confrontou, que duas testemunhas estiveram lá, que ele foi confrontado em seu pecado. Você diz para a igreja, para os membros da igreja, para que eles possam unir forças com você para buscar o resgate, para a salvação daquele irmão. Então, essa é a maneira de expressar a validade, o quão valoroso é um membro de nossa igreja. Mas se ele ainda não ouvir, nem você, não ouvir as testemunhas e não ouvir a igreja, o verso 17 diz, considera-o como gentio e publicano. O publicano era a pessoa mais desprezível, mais menosprezada, eram tratados como traidores. Então você tem que tratar um crente em pecado como não crente, se ele não quiser se arrepender. O que significa isso? Isso significa que você não aceita na comunhão da igreja uma pessoa assim, porque o pecado dela vai estragar a igreja. Lembre-se, 1 Coríntios 5:6, Paulo diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Mas isso é difícil de fazer? Sim, essa é uma instrução difícil de fazer, mas não é difícil de entender. Se isso parece difícil, o verso 18 diz, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Isso é uma ideia simples, ligar e desligar. Como ensinava os rabinos, se você está em pecado, você está ligado ao seu pecado. Se você se arrepende, você está desligado do seu pecado. Portanto, quando confrontamos um pecador e ele não quer se arrepender, dizemos que ele está ligado ao seu pecado. O céu já fez esse julgamento. Então, quando confrontamos um pecador, se ele se arrepender, dizemos que ele está desligado do seu pecado. O céu já fez esse julgamento também. Veja então, o verso 19 diz, em verdade também eu vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está no céu. Significa que se dois ou três se reúnem e afirmam o arrependimento de alguém, o céu está de acordo, podemos pedir ao Senhor, Senhor, purifique e restaure essa pessoa, e Ele o fará. E se a pessoa não quer se arrepender, e o céu já julgou ela então, que a igreja a discipline, para o bem da igreja. E, em outras palavras, estamos fazendo a obra do céu quando aplicamos a disciplina eclesiástica na igreja. E Jesus mesmo tem a palavra final para isso, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ora, esse versículo, veja, não está falando sobre oração, não está falando a respeito de quantas pessoas tem que haver em uma reunião, tem que estar numa reunião de oração para que Deus esteja presente. O contexto é uma situação de disciplina. Quando dois ou três se reúnem, isso significa que o processo prescrito está em andamento e o Senhor está no meio desse processo. Então a igreja nunca está mais em harmonia no céu. A igreja nunca está mais em harmonia com Deus e mais em harmonia com o próprio Cristo quando ela está tratando dos pecados na igreja. Então veja, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é reunião de oração, é um tribunal do Senhor, um tribunal reunido na igreja para julgar a causa de um irmão. Espero que eu tenha ajudado todos vocês e nos encontraremos no próximo vídeo.